Aí, beleza, está gravando. Pessoal, agora que a gente terminou a parte de recursos em espécie, nós vamos voltar um pouquinho no código, tá? Eu optei por trabalhar primeiro com vocês toda a parte de recursos, tá? E aí, quando nós estudamos recursos, nós estudamos alguns dispositivos que tratam do procedimento no âmbito dos tribunais. Então, nós vimos, por exemplo, os poderes do relator. Quando a gente estudou a apelação, nós vimos as hipóteses em que o relator pode julgar monocraticamente. No julgamento desses recursos, nós estudamos o 942. No julgamento dos recursos, nós vimos as hipóteses em que cabe sustentação oral. Então, são alguns dispositivos que começam aí no artigo 929 e vão até o artigo 946, tá? Então, esses dispositivos, a gente viu quase todos eles, não vou dizer todos, pode ter ficado um ou outro aí para trás, tá? Mas no âmbito do próprio estudo do recurso, tá? Então, a gente pega, por exemplo, o 932. O 932 é que trata dos poderes do relator. Isso nós fomos vendo no decorrer do estudo dos recursos. As hipóteses de sustentação oral que estão no artigo 937. A gente ia vendo os recursos e eu ia falando, cabe sustentação oral aqui, cabe ali, não cabe aqui. Então, a gente tentou ir destrinchando. O 942, que é aquele quórum estendido. Quando a gente estudou a apelação, nós vimos se cabe ou não cabe. Quando estudamos o agravo, nós vimos se cabe ou não cabe. Enfim, então a gente foi meio que tentando inserir eles no estudo da teoria dos recursos. Tá? O que falta? O que é importante agora? A gente precisa estudar essa noção de precedentes, tá? Que são dois artigos do código, o 926 e o 927. E depois a gente precisa estudar toda a parte de ações, as ações originárias, onde a Giovana perguntou. E aí nós vamos estudar a ação incisória, vamos ver a reclamação, vamos ver o IRDR, vamos ver o incidente de assunção de competência. Tá bom? Se der tempo, a gente vê os demais, mas os 4 principais são esses. Tá? IRDR, reclamação, ação incisória e o incidente de assunção de competência. Então, a gente volta um pouquinho no código, aí a gente vai começar a ver essas ações de competência originária e esses incidentes. Tá bom? Bom, o que eu quero falar agora com vocês é sobre esses 2 artigos aí, o 926 e o 927. Tá? Apesar de serem apenas 2 artigos, eles têm uma importância muito grande. Tá? E o 928, né? Estou esquecendo o 928. Bom, veja, um dos grandes pilares do código, se vocês pegarem a exposição de motivos do código, vocês vão ver, isso é muito claro no código, tá? É uma importância crucial que se deu ao estudo dos precedentes. Tem-se a ideia, enfim, pelo menos se vai funcionar ou não vai funcionar, aí a gente tem cada um vai ter um pouquinho a sua opinião, mas vendeu-se a ideia, essa ideia foi vendida, essa ideia foi comprada pelo legislador, de que nós precisávamos ter um sistema de precedentes. E essa noção de sistema de precedentes, a ideia do legislador foi a seguinte: eu preciso ter decisões semelhantes para casos semelhantes. Eu não posso decidir o caso da Norma diferente do caso da Giovana, se envolver a mesma questão de direito. Então, veja, se a Giovana está questionando, sei lá, o valor de mensalidade da instituição e a Norma a mesma coisa, não tem motivo, não tem razão de eu ter decisões díspares para o julgamento da Giovana e para o julgamento da Norma. Então, o legislador pensou muito isso. Tá? E aí ele falou, pô, pera lá, eu não posso ter decisões diferentes para casos semelhantes, e eu também não posso ter uma jurisprudência cambaleante, eu não posso ter uma jurisprudência instável. Os tribunais não podem ficar decidindo do jeito que eles querem,
Os tribunais não podem ficar toda hora mudando de posicionamento sem qualquer motivo aparente, porque tudo isso compromete a segurança jurídica. E comprometendo a segurança jurídica, a gente fragiliza o Estado de Direito. É mais ou menos isso. Então, veja, olha que legal. O legislador, lá no artigo 926, e é o primeiro artigo que inaugura essa parte do processo no âmbito dos tribunais superiores, no âmbito dos tribunais, né, que é o livro terceiro aí, dos processos nos tribunais, os meios de impugnação das decisões judiciais. O primeiro artigo ele estabelece que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. Olha que legal, dever de uniformização. Nós vimos a função que os embargos de divergência têm, exatamente para tentar o quê? Uniformizar o entendimento. Então, ele estabelece esse dever de uniformização. Tá? Dever de uniformização. Além de estabelecer esse dever de uniformização, ele ainda vem dizer, ó, pera lá, além de eu ter uma jurisprudência uniforme, que naturalmente contribui, ela atende, não tem dúvida, ao princípio da isonomia, ao princípio da razoável duração do processo, consequentemente a segurança jurídica. Além de eu ter essa uniformização, eu tenho que ter integridade, coerência e estabilidade. São deveres isso. Os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Olha o peso que isso tem. É um dever de integridade, tá? E aí, quando a gente fala em integridade, esse dever impõe que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito, tá? Essa integridade ela funciona como um freio ao estabelecimento de dois pesos e duas medidas. Ó, pera lá. Se o ordenamento ele é um só, ele tem que ser um só para todo mundo. As decisões não podem ser discricionárias, as decisões não podem sair da cabeça do juiz, do jeito que ele quer, aquele famoso ditado, eu não vou nem citar aqui. Mas, assim, a integridade evita e busca combater decisões discricionárias, o chamado solipsismo judicial. O professor Lênio fala muito disso. Tá? É para evitar esse tipo de situação. É aí que entra o dever de integridade. Depois ele vem um dever de coerência. Veja, a coerência é uma consistência lógica de que casos semelhantes devem ter o mesmo razão de ser, a mesma razão de decidir. Tá? Isso significa coerência. Casos semelhantes sendo decididos com base nos mesmos preceitos e princípios. E, por fim, ele ainda vem dizer, olha, além disso tudo, tem que haver uma estabilidade. O que é estabilidade? É evitar essa jurisprudência cambaleante. É evitar a jurisprudência zigue-zague. Vamos pegar um exemplo. Vou sair um pouquinho do campo civil. O que aconteceu com a prisão em segunda instância? O que aconteceu com a prisão em segunda instância? Veja o tanto que a jurisprudência oscilou. Era de um jeito. Depois passou a ser de outro. Depois admitiu prisão em segundo grau. Aí agora o Supremo proibiu de novo. Então veja, é aqui, aí vai lá. Aí depois volta. Aí vai de novo, volta. Vai formando um zigue-zague. Isso atenta contra a segurança jurídica. Pode prender ou não pode prender? Uma hora pode, outra hora não pode. Como é que você se programa com relação a isso? Como é que você operador do direito, como é que você se organiza? Como é que um empresário se organiza? Como é que um investidor se organiza? Ele olha e fala, não, hoje é assim, e aí amanhã? Amanhã não sei. Aqui a gente muda toda hora. Então, veja, isso enfraquece o nosso sistema. Isso compromete a segurança jurídica.
É natural isso. E aí eu usei o exemplo da prisão de segundo grau, mas nós temos N casos. N. A jurisprudência do Supremo é desse jeito. Ó. E tem hora que é o pior. O pleno do Supremo decide de um jeito, o pleno, e aí nem os ministros que compõem o pleno entendem da mesma forma. Aí eles decidem monocraticamente, eles não seguem o entendimento que foi firmado no plenário. E aí, o que a gente faz? Então é para acabar com esse tipo de situação que o 926 veio. Tá? Para acabar com esse tipo de situação que o 926 veio. E pessoal, presta atenção. O código ele é construído muito em cima disso. Eu tenho várias decorrências, vários institutos, vários dispositivos que trabalham com essa noção de precedentes, trabalham com essa noção de teses firmadas em repetitivo. Porque aí vem, na sequência, o 927, e o 927, ele impõe essa obrigatoriedade. O 927 vem dizer lá, os juízes e os tribunais observarão. E aí ele fala, as decisões proferidas pelo Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos firmados no incidente de assunção de competência, no IRDR, nos repetitivos. Então ele impõe esse dever de obediência. E veja como que isso é construído. O 927 fala, ó, essas decisões têm que ser observadas. Tanto é verdade, gente, tanto é verdade, que se o juiz ou o tribunal deixar de decidir com base em um acórdão firmado em repetitivo, essa decisão ela é omissa. Vocês já viram isso comigo? Onde que está essa questão da omissão? Ela está lá nos embargos de declaração. Vamos ler lá o artigo 1000 e, se eu não me engano, acho que é o 1022. O 1022 fala lá, considera-se omissa a decisão que, parágrafo 1, inciso 1, deixe de se manifestar sobre tese firmada em repetitivo. Então, olha lá, se o juiz não se fundamentar em uma dessas decisões, o próprio legislador falou, a decisão ela é omissa. Então, a coisa é construída em cima disso. Eu falei da hipótese de omissão, mas não é só a questão da omissão. Veja, vamos lá no artigo 332 do Código. O 332 do Código, ele fala da improcedência liminar do pedido. Vocês já viram isso no 6º período. Se a matéria for de direito, ou seja, se dispensar a fase instrutória, e o pedido estiver em contrariedade a uma súmula vinculante, se estiver violando um acórdão firmado em repetitivo, o juiz pode, sem citar o réu, julgar o pedido liminarmente improcedente. Então, isso está lá no 332. O juiz também pode conceder uma tutela de evidência. Está lá no 311, inciso 2. Outra situação que tem reflexo, dispensa de reexame necessário, dispensa do duplo grau de jurisdição. Os poderes do relator, nós já vimos. O que o relator pode fazer no julgamento da sua apelação? Se estiver em conformidade ou em contrariedade, ele pode, se tiver tese firmado em repetitivo, ele pode julgar monocraticamente. Então, veja que isso se espalha no Código. Dispensa de execução provisória. Então, eu tenho várias intercorrências em cima disso. Tá? Então, veja, para que esses outros dispositivos do Código funcionem, procedência liminar, tutela de evidência, dispensa de reexame, dispensa de caução na execução provisória, a possibilidade do relator julgar monocraticamente, para que isso funcione efetivamente, eu preciso ter uma jurisprudência estável, eu preciso ter uma jurisprudência íntegra, eu preciso ter uma jurisprudência estável, porque do contrário, o que eu vou fazer? Eu vou empurrando até as últimas instâncias. Uma vez eu assisti uma palestra, há muito tempo atrás, foi do professor Luiz Manuel Gomes Júnior, na época da minha especialização, isso deve ter aproximadamente uns 12 anos atrás.
Aí ele estava dando uma palestra, ele contou um caso dele no escritório. O tribunal tinha julgado uma ação dele, eles tinham perdido a ação no tribunal, ele chamou o cliente e falou, olha, o tribunal rejeitou o nosso pedido, foi julgado improcedente, nós fizemos um estudo aqui no âmbito do STJ, o STJ tem esse entendimento, é contrário ao nosso interesse, eu acho que a minha orientação é a gente parar por aqui. O advogado falando para o cliente. Aí o cliente, da vida, falou, não, doutor, eu vou levar esse trem até onde eu puder. Eu vou fazer pirraça aqui. Eu tinha dinheiro para gastar, enfim, não me interessa, vamos embora, vamos empurrar com a barriga, é para empurrar, é para empurrando. Beleza. Foi empurrando o trem. O que aconteceu nesse meio tempo? O STJ mudou a composição, mudou de entendimento, o entendimento que era contrário virou favorável. O caso chegou lá na STJ, adivinha o que aconteceu? A ação, o recurso teve êxito. Aí o cliente chegou para o advogado e falou, aí, doutor, não te falei? Então, olha o risco disso. Percebe? Veja, se a jurisprudência flutua, se aquilo não vai ser observado, o que você faz? Você vai recorrer. Porque lá na frente muda. Então, isso é muito ruim em termos de segurança. Tá? É por isso que vem aí o 926 e o 927. É isso que o legislador quer combater. Tá? É isso que o legislador quer. Tá? Observância aí desses deveres. Isso é fundamental para que o código funcione. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Eu queria falar outra coisa para vocês interessante, sobre o chamado risco da inventarização. Isso foi muito bem alertado aí, principalmente no parágrafo 2º do 926. Pessoal, para que a gente tenha aplicação da mesma razão de decidir, eu preciso ter fatos semelhantes. Nós vimos essa noção de cotejo analítico. Não vimos? Veja, eu só vou ter a mesma razão de decidir se os casos forem semelhantes. Eu não posso trabalhar com precedentes fundamentado em ementa de julgado. A ementa de um julgado é um resumo que nem sempre espelha a realidade do caso. Então, vamos parar com esse negócio de emendarização, de utilização de ementas. Não façam isso. Quer usar, achou uma ementa lá, você acha que ela te serve? Leia o inteiro teor do acórdão. Só aí que você vai conseguir ter os contornos fáticos do caso. Essa comparação fática é fundamental, gente. Se eu não fizer esse confronto fático, eu não consigo aplicar a mesma razão de decidir. Tá? Não dá. E o legislador tem essa preocupação com a questão dos fatos, tanto que o parágrafo 2º do 926, que fala sobre a edição de súmulas, fala bem isso. Olha lá. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas do precedente que motivaram sua criação. Olha a preocupação com as questões fáticas. Eu tenho que me ater aos fatos. E a mesma razão de decidir de um precedente só vai valer se o fato que está sendo objeto de julgamento for semelhante. Porque se os fatos forem distintos, eu não tenho como aplicar aquela razão de decidir, não tem como aplicar aquele entendimento. E aí é onde entra a chamada distinção. Vocês já ouviram falar de distinção? Distingue. O que é o distingue? O distingue significa exatamente que o seu caso é diferente. O seu caso é distinto. O seu caso tem uma especificidade. O seu caso é peculiar. Se seu caso é peculiar, não se aplica aquele entendimento. Agora me fala, Sérgio, como é que eu vou falar que o seu caso é distinto? Eu tenho que analisar
a parte fática. Porque se os fatos não são iguais, não dá para aplicar aquela razão de decidir. Então tem que ter sempre isso. Ah, é muito bonito, a gente vê inúmeras petições, os caras ficam citando 30 mil emendas. Não contextualiza, esse que é o problema, precisa contextualizar. Qual foi o contexto daquele julgamento? Eu costumo dar um exemplo, muito famoso na jurisprudência do Supremo, que foi o caso Elvanger. Alguém já ouviu falar do caso Elvanger? O caso Elvanger foi um HC que chegou do Supremo, era de um cara do Rio Grande do Sul, que ele tinha uma editora e que ele vendia e produzia livros nazistas, de conteúdo antissemita. Olha que legal. O cara só comercializava e só editava obras de cunho antissemita. Ele foi processado pelo crime de racismo, essa questão chegou no Supremo. E o Supremo falou, a conduta dele é racista. Porque ele comercializava e editava livros de cunho nazista, de cunho antissemita. Ele pregava o ódio contra os judeus. E aí eu pergunto, imagina que eu, Guilherme, olha como são as coisas. Imagina eu, Guilherme, resolvo montar uma livraria aqui em Tumbiara. E a minha livraria eu vou comercializar todos os livros que aquele cara comercializava. Todos os livros que o Elvanger comercializava tem na minha livraria. Mas também tem outros livros. Mas todos os livros que o cara editava e comercializava eu tenho para vender. E aí? Eu, Guilherme, cometi o crime de racismo? A Giovana fez assim. Por que não, Giovana? Acho que não, você só comercializava, né? Ele também, ele vendia, ele editava os livros, comercializava os livros. Ele era exclusividade, era. Eu falo dele, era específico só desse... lá do nazismo. O seu não. O seu poderia ter todas as teorias, sabe? Mas, veja, é onde eu quero chegar. O que o Supremo decidiu lá? Qual foi a ratio decidente desse julgamento? Qual foi a razão de decidir daquele julgamento? O Supremo entendeu que ali, naquela conduta, havia um discurso de ódio. Sim. Essa foi a razão de decidir lá. Havia um discurso de ódio. Era algo que ficava nítido, que o cara estava lá justamente para pregoar esse racismo contra os judeus. Era o pano de fundo dele, agora o... Era um discurso de ódio mesmo, que os americanos chamam de hate speech. Então, essa foi a razão de decidir lá. Eu vendendo os mesmos livros dele, estou praticando esse discurso de ódio? Não. Então, veja, o meu caso é diferente. O meu caso é distinto. Não dá para invocar aquele precedente. Percebe? Mas eu preciso tecer, eu preciso analisar o contexto fático, senão eu não consigo compreender isso. Entenderam? E aí, pessoal, só queria falar mais algumas coisinhas para vocês. Já finalizando. Eu falei para vocês, vocês vão ver o documentário, depois eu quero saber o que vocês acharam. Vocês vão ver que lá nos Estados Unidos, vocês vão ver que o caso Roe versus Wade, depois vocês prestem atenção. A Suprema Corte, ela decide, a Suprema Corte americana, e é um sistema totalmente diferente. Os julgamentos lá não são públicos, não são televisionados, eles se reúnem em sala secreta, eles têm uma reunião prévia. O presidente da corte indica um para relatar que vai fazer o voto, apesar de que é possível ter votos divergentes. Tá? Mas, enfim, vocês vão ver lá que quando vai ser publicado um caso que tenta superar Roe versus Wade, eles entregam um tanto de... É a decisão, são lá o resumo, é um calhamaço. E aí eles vão falar uma hora assim, olha, a gente está lendo aqui para a gente tentar entender o que a Suprema Corte decidiu.
Porque, veja, quando a gente estuda o sistema de precedentes norte-americano, você precisa ler o julgado e extrair do julgado a ratio decidente. A gente tem uma divisão entre ratio decidente e opter dicta. O que é a ratio decidente? A ratio decidente foi a razão de decidir. É ali que eu tenho precedente, é ali que eu tenho a vinculação. O que é o opter dicta? O opter dicta é o que foi dito para morrer. São argumentos laterais. São argumentos que não influenciam no julgamento. Se eu excluir ele, não vai interferir em nada no contexto da decisão judicial. Então, lá fora, isso é muito legal. Para você entender qual foi a razão de decidir, você precisa ler o julgamento. Você precisa interpretar. Você precisa compreender qual foi. Aí você consegue entender que a razão de decidir foi X, foi Y. Não é algo pronto. E quem diz o que é o precedente? São os juízes dos casos futuros. Um precedente lá fora só se torna precedente se ele tiver aplicação subsequente. Se não, não vira precedente. Marbury versus Madison. Eu acho que é o precedente mais famoso do mundo, que foi quando a Suprema Corte americana falou que é possível proceder controle difuso de constitucionalidade. O pano de fundo não era esse, o pano de fundo envolvia a nomeação de os juízes. Só que o juiz lá falou, não, a Suprema Corte pode analisar as decisões proferidas em casos concretos para verificar se ela afronta ou não afronta a Constituição. E aí, Marbury decidiu, depois eles começaram a invocar isso, foi quando surgiu o precedente Marbury versus Madison. Então, em suma, o que eu quero que vocês percebam? Lá no direito norte-americano, o precedente não nasce precedente, ele se torna. Se torna precedente quando e como? Se ele houver aplicação em casos subsequentes. E quem vai aplicar isso? São os juízes subsequentes, são os intérpretes subsequentes. São os operadores que vão lidar, opa, pera lá atrás nós decidimos assim, vamos aplicar aquela razão de decidir. Certo? Então não nasce precedente. E a ratio decidente nunca está pronta. É algo que depende de um processo de interpretação. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil é diferente. Vamos voltar, ó, eu vou trabalhar de novo com aquele recurso especial do agravo de instrumento. O que o STJ falou? O STJ decidiu e firmou uma tese. E ele próprio falou qual é a tese, né? Ele falou assim, cabe agravo de instrumento nas hipóteses de urgência, que está materializada quando não der para esperar o julgamento da apelação. Não foi o STJ que firmou essa tese? Não está lá no acórdão essa tese? Essa tese é a ratio daquele RESP. E quem que identificou a ratio? O próprio STJ, o próprio julgador. Isso é inviável no direito lá fora, não tem isso. Aqui no Brasil a gente já tem a norma pronta, vamos dizer assim, o próprio julgador fala qual é a tese, fala qual é a ratio, e o próprio legislador fala que é precedente, que está no 927. O 927 fala, isso aqui é provimento vinculante, isso aqui vocês têm que seguir. Então, veja, não é nada, isso aqui não é nada semelhante ao que nós temos lá fora, nada, nada, é um sistema nosso. Pode chamar de sistema de precedentes? Pode, não tem problema, mas é nosso. Não vão cair em conta do vigário e falar que isso é comum. Não é. Não é. Isso é algo nosso. Aqui o precedente é o legislador que fala que é, e nós temos já uma norma pronta e acabada, com a identificação da ratio, que é feita pelo próprio julgador. É algo nosso. Algo nosso. Tá? E para fechar e a gente encerrar. Tem gente que defende a inconstitucionalidade do 927. O professor Nery, por exemplo, ele fala, ó, do 927 só é constitucional o inciso 1 e 2. O inciso 1 fala do controle de constitucionalidade, o inciso 2 fala da súmula vinculante. Onde que fala que vincula? Qual é o diploma legislativo que fala que a súmula vinculante vincula? Onde é que está escrito isso? Sérgio, Giovana, onde está escrito isso? No artigo 102. Não. Tá, artigo 102, da onde, Giovana? Constituição. A Constituição fala que vincula, né? A Constituição fala que vincula a súmula vinculante, fala que as decisões proferidas em controle
de constitucionalidade vincula. Por que a Constituição fala isso? E por que a Constituição não fala que a decisão do RESP vincula? Por que a Constituição não fala que a decisão do IRDR vincula? Por que dois eu tenho base constitucional e os demais eu não tenho base constitucional? Pode isso? Vai depender, né, da análise de cada fato concreto. Não é da análise de cada caso concreto, Norma. Não é da análise. A questão é, os juízes estão amarrados com... O que pode amarrar um juiz? Tese. Eu acho a Constituição pode fazer isso. É a Constituição, é a lei que amarra. A Constituição fala que as decisões, que os juízes são obrigados a seguir súmula vinculante, as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade vinculam. Por que a Constituição fala que vincula o controle de constitucionalidade e a súmula vinculante e não fala os outros? Quem falou dos outros foi o legislador Valério Mazzuoli, nossa, esse controle aí, difícil pra caramba. Então, veja, tem gente que fala, pera lá, essa vinculação ela depende de fundamento constitucional. Tanto depende que eu tenho duas hipóteses de vinculação. As demais não estão no texto constitucional. Enfim, tá? É algo extremamente polêmico isso. É um entendimento defendido pelo professor Nery. O professor Nery falou, olha, cá entre a gente, essa vinculação ela é constitucional se a Constituição dizer que é, e a Constituição diz no controle concentrado e na súmula vinculante. O resto ela não diz. Então ele é em partes? Como que é? Ele entende que haveria uma inconstitucionalidade dos demais incisos, do inciso 3, 4, 5. Tá? Mas é algo, eu até acho que menciono isso na apostila. Mas é bem polêmico isso. Tá bom? Para colocar no questionário, eu fiquei em dúvida sobre essa constitucionalidade. É bem isso, é uma questão do questionário. Gente, é isso aí, tá bom? Dá uma lidinha na apostila, qualquer dúvida do questionário, vocês entram em contato, a gente vai fornecendo material aí e a gente vai trocando uma ideia. Tá bom? Beleza. Beleza, gente? Se eu colocar a apostila sobre ação rescisória só perto da aula? Eu ia colocar... Você quer que sobe já? Vocês querem que sobe? Se o senhor puder. Vocês me lembram amanhã, depois de fazer isso? Tá, aí eu subo as demais. Tá. Beleza? Beleza. Valeu, gente. Abração. Fiquem com Deus aí. Boa semana. Tchau, tchau. Como que chama o baby? Matheus. Matheus. Você já tem uma herdeira? A Rafaela e o Matheus. Beleza. Tá bom, agora gente? que venha mais 2. Não, chega. Já paramos. Tchau, até mais. Fiquem com Deus. Abraço.